sou eu, professor Tomás, mais uma vez nessa semana para te dar um suporte em física. Nossa aula de hoje é uma aula bem tranquila, voltada para ondas ainda. Nós estamos ainda abordando nosso curso de ondas e nós vamos falar um caso especial, em particular, que não abordei, que na verdade eu não abordei na aula passada. Eu só mencionei, eu falei voltado para a interferência, só que dentro da interferência tem um negocinho a mais que eu não mencionei, que é a aula de hoje. Hoje nós falaremos sobre ondas estacionárias. E o que são ondas estacionárias? Ondas estacionárias são ondas que vão interferir com outras ondas, ou com múltiplas ondas, que possuem as mesmas características. Mas que características são essas, Tomás? São características idênticas da velocidade, comprimento de onda e frequência. Ou seja, resumindo tudo isso, as ondas estacionárias ocorrem quando há interferência, isso você já sabe muito bem o que é, de múltiplas ondas com velocidade, comprimento e frequências iguais, tá ok? Bom, existem casos distintos dessas ondas estacionárias que a gente consegue trabalhar, que são em cordas vibrantes e em tubos sonoros. No primeiro caso, cordas vibrantes, a gente pode pensar em um instrumento de corda, violão, guitarra, qualquer outro instrumento que é a base de corda. Em tubos sonoros, qualquer instrumento de sopro. E como se dá a física por trás desses instrumentos? Bem, a onda estacionária, esses instrumentos vão trabalhar com ondas estacionárias. Um voltado para a interferência, que no caso é mais voltado para as cordas vibrantes, e os outros com a ressonância da vibração sonora que ocorre dentro do próprio instrumento musical. O que aconteceu lá, hein? Ela estava usando Não interessa. De crédito? Não interessa. Isso é problema meu. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou colocar algumas imagens nesse vídeo para mostrar as equações que serão trabalhadas. Então, mas é muita coisa? Na verdade, não. As ondas estacionárias, as suas aplicações são muito práticas. Se você entender o mecanismo de cada uma delas, é fácil de você aplicar. Então, por exemplo, nas cordas vibrantes, quando nós estamos trabalhando com ondas estacionárias, você vai fixar as duas extremidades e vai trabalhar o comprimento de onda dentro dessas duas extremidades. Só que nós vamos fazer o seguinte, nós vamos trabalhar com os harmônicos. E o que são os harmônicos? Isso tanto nas cordas vibrantes quanto nos tubos sonoros. Os harmônicos é o número representativo de cada comportamento. Bom, vamos lá. Em cordas vibrantes você vai aprender as duas extremidades e a ideia de cordas vibrantes para você fazer todo o tratamento é você procurar o comprimento de onda a partir de um comprimento L dessa corda. E aí, o que vai acontecer? Como que a gente vai trabalhar nossas equações? Bem, para você ficar mais claro, no final eu vou colocar a imagem para você saber como trabalha, mas a ideia é bem simples. Você sempre irá procurar o comprimento de onda, mas não o comprimento de onda inteiro em cordas vibrantes. Você vai procurar sempre meio comprimento de onda. E aí eu vou colocar essa imagem aí, ela tem quatro harmônicos, a gente está trabalhando com 4 harmônicos, e você vai observar que eu separei para você, no primeiro, meio comprimento de onda, no segundo, 2 meios comprimento de onda, no terceiro, 3 meios comprimento de onda, e no quarto, 4 meios comprimento de onda. Então você foi vendo que para cada harmônico eu aumentei meio comprimento de onda. Então quando chegar no quinto comprimento de onda, por exemplo, você vai estar com 5 meios comprimentos de onda. E assim vai crescendo em cordas vibrantes. E a equação definida pelo comprimento de onda em cordas vibrantes é definida como, Tomás? É definido por 2L sobre N, onde N é o número do harmônico. E esse N, ele aumenta progressivamente, vai de 1 em 1. A frequência, por sua vez, a gente consegue medir
Como? Pode medir a partir do comprimento de onda. A gente já trabalhou lá em equações da equação fundamental da onda e é bem tranquilo de você ver isso aí. Então essa figura vai representar para você com mais clareza, beleza? Só uma observação, quando a gente está trabalhando com o primeiro harmônico, isso tanto em cordas vibrantes quanto em tubos sonoros, você vai estar trabalhando com o fundamental, o harmônico fundamental, que é o primeiro, é o mais baixo, beleza? Tá, Tomás, você já falou de cordas vibrantes, e agora como que eu vou falar em tubos sonoros? Ele é bem simples e é muito parecido com as cordas vibrantes, só que agora a gente vai pegar os tubos sonoros e dividir em dois, um com os dois lados abertos e um somente com um lado aberto, no caso a gente chama esse de tubo sonoro fechado. Tá, e como que vai acontecer? Eles são trabalhados com instrumento de sopro, se for aberto você tem um clarinete, a flauta, por exemplo. Se for com tubos fechados, um instrumento de tubo fechado, eu só consigo pensar agora com a ocarina, aquele instrumento que o pessoal do Link of Zelda toca, beleza? O jogo, né, Link of Zelda. Então a ocarina é um instrumento de sopro fechado, beleza? Tá, mas e aí, como é que vai fazer? Bom, no primeiro, que é o tubo sonoro aberto, você vai trabalhar não mais com meio comprimento de onda, você vai trabalhar com 1/4 do comprimento de onda. E para você visualizar isso, a imagem vai te mostrar, mas é muito tranquilo. Você vai pegar de crista ao ponto consecutivo e você vai ver que está 1/4 de onda aí, e esse comprimento de onda vai ser 1/4. E à medida que você for aumentando o número do harmônico, ele vai aumentando em 1/4, ou seja, sempre mais 1/4. O interessante do tubo sonoro aberto é que no final, quando você começar a trabalhar com ele, você vai ter características similares à das cordas vibrantes. Ou seja, tanto eu trabalhando com cordas vibrantes, quanto eu trabalhar com tubos sonoros, as equações serão idênticas, serão as mesmas. A única diferença é o modo de você trabalhar. Ou você está trabalhando com tubos sonoros, ou você vai trabalhar com cordas vibrantes. E os sonoros fechados, Tomás, como é que funciona? Você vai trabalhar ainda com a característica de tubo sonoro, ou seja, você vai trabalhar com comprimento de onda aumentando em 1/4, sempre em 1/4 em 1/4. No entanto, com tubos sonoros fechados, a diferença é que você não vai ter os números harmônicos pares, só os ímpares, ou seja, vai ser o 1, o 3, o 5, o 7 e assim por diante, é sempre com número ímpar. Você não consegue trabalhar com os harmônicos pares, eles não existem dentro do tubo sonoro fechado. E aí as imagens, que para mostrar a equação como é que se trabalha, é definida por esse jeito, beleza? Será apresentado para você e fica bem tranquilo de você aplicar. É só aplicação. E na equação, como que eu vou fazer isso? Você vai ter uma equação que ele vai falar o seguinte: dada a frequência ou dado o harmônico, determine o comprimento de onda. Ou, dado o harmônico, dado o comprimento de onda, determine então a frequência. É muito tranquilo de você trabalhar, muito tranquilo mesmo. Não precisa de muito estresse para você entender ondas estacionárias. Para ficar muito simples, a gente não consegue visualizar ondas sonoras, nem em tubos sonoros, nem em cordas vibrantes, mas a ideia é você olhar e meio que tirar uma foto de várias ondas e você vai ter essa composição que você viu nessas imagens. Tá ok? Galera, essa aí é a aula de hoje voltada para tubos sonoros, cordas vibrantes, ondas estacionárias como um todo. É uma aula muito tranquila, não é uma aula que representa a maior dificuldade do pessoal que estuda física, porque é extremamente simples de você entender como funciona e como se dá o processo de aprendizagem sobre as ondas sonoras e as cordas vibrantes, as ondas estacionárias como um todo, tá ok? E aí eu falo o seguinte, galera, o seu estudo vai representar, o seu esforço no seu estudo vai representar a evolução. Então, continue estudando, continue fazendo o seu melhor, que você vai ver que as coisas vão andar da melhor maneira possível, tá bom? Muito obrigado aí pela sua atenção. A gente vai finalizar a aula de hoje, eu espero ter sido mais claro, mais breve possível. Não é um assunto extremamente pesado, é um assunto relativamente simples de você entender, mas é bem prático. Você tem as equações para você trabalhar, aplicar e acabou a questão, não tem estresse nenhum com ela, tá ok? Então, muito obrigado aí por você estar aparecendo, compartilhando, curtindo o canal. Se você está chegando hoje, inscreve-se aí para você receber o conteúdo e vai crescer. Tanto você quanto o nosso canal, o nosso trabalho vai aumentar cada vez mais de uma forma muito bacana, tá ok? Muito obrigado mais uma vez e até a próxima. Tchau, tchau!